Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, para orar ao nosso Deus, para a exposição da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por nos dar o privilégio de entender, Senhor, a tua palavra. Que teu Santo Espírito nos faça entender. Abra o nosso entendimento para a gente entender o que o Senhor quer nos dizer esta manhã. Senhor, nos ajuda. Senhor, que o Senhor possa derramar a tua vontade à tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo do corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em sua casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quando ao mais restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como já é de prática da nossa igreja, toda Santa Ceia nós colocamos em exposição 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34. E aqui a gente tira algumas verdades deste texto. A primeira delas é a origem da ceia. Qual é a origem da ceia? Será que foi homens que fizeram a ceia? Será que foi religião que trouxe esta ceia? Não, irmãos. Nós entendemos pela palavra de Deus que a origem da ceia é de Deus. Ele deu a ceia para que nós venhamos nos lembrar dele até que ele venha. Então, sendo algo dado por Deus, é algo santo, é algo que é digno a Deus. A ceia é algo santo, e sendo algo santo, nós devemos ter reverência. Devemos ter reverência à ceia do Senhor, porque não foi instituído por homens, não foi dado por religião ou placa de igreja, não. Aqui nós temos a noção, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, o que eu estou entregando, eu não recebi de homens, eu não recebi da religião, eu recebi do Senhor. Então é algo que é santo, e sendo algo santo, devemos ter reverência à ceia do Senhor. Devemos estar, irmãos, contritos e quebrantados na ceia do Senhor, porque é algo dado por Deus. Ele fez
da ceia, Ele nos entregou, para que a gente possa fazer também assim como Ele fez. Fazer isso em memória de mim. Então toda vez que nós estamos aqui reunidos, é para lembrar do Senhor. E Paulo nos diz muito isso, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Toda vez que nós viemos nos reunir para ceiar, nós devemos fazer isso em memória do Senhor, relembrando o que Cristo fez naquela cruz, o que Ele fez por nós, da onde Ele nos tirou da escravidão do pecado. Então este momento aqui, para a gente lembrar disso, Cristo morreu por mim, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Depois, da mesma maneira, tomou ele o cálice e depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós entendemos que a ceia foi dada pelo Senhor, e sendo dada pelo Senhor, deve haver reverência, irmãos. Quantos e quantos irmãos tratam a ceia como nada? Quantos e quantos irmãos deixam de encear a ceia do Senhor para fazer outras coisas, e não sabe que está perdendo um mandamento do Senhor, algo que Ele deixou para a sua igreja, está reunida, ceando, lembrando de Cristo? Quantos estão deixando para trás? Falta de reverência, irmãos, falta de reverência. Nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, irmãos. O Senhor derramou o sangue dele na cruz por nós. Nós devemos vir com amor, nós devemos vir com tremor, nós devemos vir com temor, com reverência, para participar da ceia do Senhor. Muitos aí irão dizer: não, um pedaço de pão, um pouquinho de suco de uva. Para nós faz lembrar do nosso Senhor. Para nós há muito valor. Então o verdadeiro crente valoriza a ceia do Senhor. O verdadeiro crente tem amor à ceia do Senhor, tem reverência à ceia do Senhor, porque ele sabe que a ceia não foi dada por homens, não foi a religião que estipulou, não, foi o próprio Deus que deixou para que a gente possa lembrar dele, o próprio Deus. Nós temos outro fato da ceia do Senhor. A ceia do Senhor anuncia o Senhor. A ceia do Senhor fala de Cristo. Todas as vezes que nós vamos nos reunir para ceiar, este ato de comer o pão, beber o cálice, nós estamos anunciando, estamos falando de Cristo. Nós estamos participando do anúncio do Senhor. Neste momento, nós vamos participar. Toda a igreja anuncia a Cristo. Como? Quando você participa do pão e do cálice. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que nós vamos nos ajuntar para cear, nós proclamamos algo, nós falamos algo, nós anunciamos algo, que é a morte de Cristo. Cristo morreu. Cristo morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Cristo sofreu o martírio da cruz
vida. Então, todas as vezes que nós pegamos o pão, pegamos o cálice, nós anunciaremos. Nós vamos anunciar. Toda a igreja anuncia. O pastor não prega na ceia. Quem prega são toda a igreja que está anunciando que Cristo morreu, até que Ele venha. Neste momento é o momento da igreja anunciar, proclamar: Cristo morreu, Cristo morreu, e nós fazemos isso aqui até o dia que Ele vier. Irmãos, você está vendo como é importante a ceia do Senhor para o cristão? O cristão verdadeiro não brinca com a ceia do Senhor. O cristão verdadeiro sabe o que vai fazer na ceia do Senhor. Ele vem contrito e quebrantado, porque é o momento que ele vai anunciar a morte do Senhor. É o momento que ele vai proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. E neste momento, todos aqueles que estão envolvidos na igreja, são irmãos em Cristo, pessoas que não conhecem o Senhor, fica sabendo do que está acontecendo. Cristo está sendo proclamado, Cristo está sendo anunciado no meio da sua igreja. E isso, irmãos, traz edificação. Isto traz edificação à igreja, porque devemos nos lembrar que a ceia serve para edificar, quando nós proclamamos e as pessoas conhecem a Cristo, e a ceia também serve para destruição, irmãos, para destruição. Por quê? Por que eu digo isso? Onde está a igreja de Corinto? Onde está a igreja dos Gálatas? Não existe mais. A ceia também pode ser algo para destruição, porque o apóstolo Paulo nos chama muita atenção. Examine-se, para que você não esteja em falta com Deus. Examine-se. Paulo chama bem atenção, mas examine-se o homem a si mesmo, para participar do pão e do cálice. Então, a ceia é um momento de edificação para a igreja, sim, porque nesse momento nós participamos, todos nós anunciamos Cristo, e a igreja é edificada. Mas também, irmãos, devemos prestar bem atenção, porque pode ser um momento para destruição, pode ser um momento que lhe afaste do Senhor, pode ser um momento que quebre a comunhão com Cristo. Nós devemos prestar bem atenção. E como prestar atenção, irmãos? Arrependimento, irmãos. Arrependimento. O crente tem uma constância em arrependimento. O crente tem que andar em arrependimento. O crente tem que ser santo, porque sendo santo, o Espírito Santo fala ao coração ao fato de errarmos. Ele brada em seu coração. Enquanto sua ligação está ativa com Deus, o Espírito está falando. Sempre que erramos, pois não somos perfeitos, erramos todos os dias, até em pensamento nós erramos, mas isso o Espírito nos chama atenção, e chamando atenção, andamos em arrependimento. Andamos em arrependimento. Então Paulo chama atenção: cuidado, você pode ser edificado, ser fortalecido, mas também você pode ser ceifado, cortado, destruído. Aqui, a igreja de Coríntios, havia muito pecado dentro da igreja. As pessoas se reuniam, se embriagavam, não esperavam os outros irmãos mais fracos, tinha confusão, tinha divisão dentro da igreja. Tinha homem que tinha relação com a sua madrasta, e a igreja via tudo isso e ficava quieta. Mas quando o apóstolo Paulo chega e vê aquela bagunça, Paulo diz: o que é isso? O que é isso aqui? Vocês estão comendo para condenação. É por isso que muitos no meio de vocês já dormem, estão enfermos, estão fracos. Por quê? Eles não combatiam o pecado, ele deixava tudo à toa. E Paulo chama a atenção: cuidado. Nós vemos outro fato: a
ceia pode destruir. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 até o 34. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente. O que é você estar indigno? É você não estar adequado àquela ordem que é dada. Eu vou para uma festa, mas aquela festa tem que estar com a camisa vermelha, mas eu quero ir com a camisa preta e quero entrar naquela festa, mas ali há uma ordem: aqui só pode pessoas com camisa vermelha, mas eu me acho que estou certo de entrar naquele lugar. Eu estou indigno de entrar, porque eu não estou com traje vermelho. Então Paulo diz, indignamente será culpado do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que comer e beber indignamente, come e bebe condenação, irmãos. Aquele que está indigno e mesmo assim quer participar da ceia do Senhor, ele come condenação para si mesmo e não sabe discernir o corpo de Cristo. Você quer participar de algo que você está indigno, então você vai ser culpado do corpo de Cristo. Irmãos, nós devemos cair em si, irmãos. Nós devemos cair em si para poder participar da ceia do Senhor. Eu fiz muitas vezes eu errei, pois não tinha sabedoria de muitas vezes não participar da ceia, achando que eu não estava digno de participar, pois eu cometi algum erro, fiz algo errado, e ali naquele momento da ceia eu deixava de não proclamar o Senhor e não participava. Ao fato de não participar, eu não proclamava o Senhor, mas eu não tinha sabedoria, então achava, eu fiz isso errado, eu não posso participar. Mas hoje eu vejo que eu errava, que estava errado, porque ao fato de eu não participar da ceia, eu digo que eu não quero me arrepender, eu digo que eu estou alimentando este pecado que está na minha vida. Mas o apóstolo Paulo fala completamente diferente: examine-se o homem. Ao fato de eu me examinar, eu vou detectar o meu erro, e detectando o meu erro, eu vou pedir perdão ao meu Senhor, eu vou me humilhar diante dele, eu vou me colocar diante do Senhor e colocar minha falha e pedir o seu perdão, e aí sim eu poderei participar da ceia. Pois a palavra de Deus diz em João, diz que ele é justo e fiel para perdoar os pecados. Então, irmãos, quantas vezes eu errei ao não participar da ceia, deixar de proclamar o Senhor, a alimentar aquele meu erro e não ter o arrependimento. Mas devemos fazer o contrário, irmãos. Nós vamos pecar, vamos errar, mas devemos estar se humilhando diante do Senhor em arrependimento para participar da ceia e proclamar o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem, já morreram. Paulo disse que aquela igreja estava sendo punida por Deus porque não se consertava, deixava o pecado à vontade, se embreava mais no pecado. Os homens que estavam ali não apontavam o erro daquele povo. E Paulo diz, por causa disso muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos já dormem. E Paulo diz, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Se olharmos para nós mesmos e vermos a nossa falha, nós não seremos julgados pelo Senhor, pois vamos estar em arrependimento. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Irmãos,
O nosso julgamento é aqui nesta terra. O servo do Senhor não será julgado lá no dia do trono branco. Não, o nosso julgamento é aqui. Deus pune o seu servo é aqui, para que não seja julgado junto com o mundo. Aqui Paulo diz: mas quando somos julgados e disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo já tem a sua condenação, é certa, é certeira. Nós não. Quando o Senhor nos trata aqui, é porque Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos nos consertar e andarmos dignos diante dEle. Então o nosso julgamento é aqui. O que nós fazemos de errado, nós pagamos aqui. Lá não. Lá vamos entrar na bem-aventurança do Senhor. Lá vamos entrar nas bem-aventuranças. E Paulo diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. E Paulo diz: quanto ao restante, colocarei em ordem quando chegar. Aquela igreja, irmãos, tinha muita coisa errada. E quando Paulo ficou sabendo disso, Paulo ficou preocupado com os irmãos, porque tudo isso que acontecia trazia desgraça para dentro da igreja. Por quê? Por que Paulo ficou preocupado? Nós sabemos que a igreja de Corintos não existe mais, dos Gálatas não existe. Paulo exortava os Gálatas, dizendo: ó, cuidado para falsos ensinamentos não entrar na igreja. Paulo falava, exortava aqueles irmãos, e aquela igreja era atingida por muitos falsos ensinamentos. Homens supostos ser de Deus, mas não era, trazia ensinamentos diferentes para a igreja, e Paulo exortava aquele povo. Por que Paulo chamava a atenção daquele povo? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, aqui Apocalipse fala, irmãos, ó: lembrai-te, portanto, de onde caístes, e arrependestes, e fazei as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependestes. Aqui, esta palavra, irmãos, o Senhor dá a João para trazer à igreja de Éfeso. E ali o Senhor chama a atenção, ó: lembrai, portanto, de onde caíste. Aquela igreja andava correto, rebatia os falsos ensinamentos, mas o Senhor viu uma falha naquela igreja. Aquela igreja não tinha mais o amor, não tinha mais a comunhão dos irmãos. O primeiro amor, eles esqueceram do primeiro amor. A igreja era ativa na palavra, a igreja combatia os falsos crentes, mas o Senhor, que sonda os corações, Ele viu alguma falha nesta igreja, o primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, e arrependeste, e fazei as primeiras obras. Voltai para o começo, voltai para aquele grande dia que você encontrou o Senhor, aquele amor, aquele afeto. Voltai para lá. O vigor de trabalhar para o Senhor. Quantos crentes estão assim, irmãos? Sem vigor mais de trabalhar. Você chama o irmão para orar em um lugar, o irmão não quer ir. Você chama a igreja para estar ali se colocando diante do Senhor. São poucos que vêm. Quantos irmãos estão assim? Eu conheço um bocado que está assim, e se acha que está certo. Às vezes damos uma palavra, falamos algo, se ofende. Então o Senhor diz: lembrai, portanto, de onde tu caíste, e arrependeste. Tá vendo? O arrependimento é algo, irmão, que nós temos que ter sempre. Arrependimento, isso não pode sair da nossa vida, porque quando o arrependimento sair, o Espírito não fala mais. O seu coração não está mais quebrantado, seu coração não está mais propício para o arrependimento, porque o Espírito não fala, o seu coração se torna insensível à voz do Espírito. E fazer as primeiras obras.
O amor a Cristo não pode apagar, irmãos. Paulo nos chama a atenção, cuidado. Não apaguei o Espírito de Deus. Não entristeça o Espírito. E como isso vai acontecer? Um pecado, irmãos. A gente achando tudo normal, tudo bonito. Não, a igreja está se atualizando. Isso não existe, irmãos. Como muitos pastores estão querendo atualizar a Bíblia. Eles querem atualizar a palavra do próprio Deus, achando que eles são mais inteligentes do que Deus. Não pode, irmãos. Devemos permanecer nas primeiras obras, naquilo que os apóstolos e os profetas fundaram, o fundamento. E Paulo nos fala, este fundamento da igreja foi dado pelos discípulos e pelos profetas. Não edifique outro fundamento. E o que foi este fundamento? A palavra de Deus. E quantas igrejas estão colocando outra coisa em cima do fundamento? Mas lembrai que nós vamos ser provados, as nossas obras irão passar pelo fogo. E Paulo diz: olha, o que é que você está edificando? É palha, feno, madeira? É ouro, prata? Paulo nos chama a atenção. O que é que nós estamos edificando a igreja? O que é que nós estamos fazendo com a igreja? Porque as nossas obras serão provadas. E aqui o Senhor chama a atenção: senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não arrependertes. E o que é este candelabro? Em Apocalipse capítulo 1 versículo 20, aqui o Senhor fala o que é o candelabro. Aqui ele fala: o mistério das 7 estrelas que tu viste é em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Que anjos são esses? Os homens que o Senhor instituiu para tomar conta das igrejas. Os homens que o Senhor levantou para tomar conta das igrejas. E os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Então o Senhor nos chama a atenção: se tu não se arrepender, eu irei a ti e removerei a igreja. Eu destruirei a igreja. Ele nos chama a atenção. É isso que Paulo queria chamar a atenção dos coríntios. Se conserta, esteja digno diante do Senhor, senão o Senhor virá e removerá. E o que foi que aconteceu? O Senhor destruiu a igreja, acabou com a igreja. Nenhuma dessas 7 igrejas existe mais, só pedras lá sobre pedras. Então, irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos. Quando nós vamos nos ajuntar para cear, arrependa-se, irmãos, arrependa-se, venha digno diante do Senhor. Não deixe de cear, não deixe, porque isso que nós vamos fazer aqui vai proclamar a Cristo. E você foi chamado para proclamar, você foi chamado para falar, para mostrar Cristo. Não deixe de vir à ceia do Senhor. Aqui eu falo para os irmãos que ainda não estão aptos para participar da ceia, não deixe de vir, porque é algo que você se edifica, mesmo não participando, mas está se edificando ali junto com a igreja, está ali sendo edificado pelo Espírito no meio da igreja. Eu fico triste quando não vejo os irmãos aqui, pois é um momento que é o momento da igreja. A nossa irmã Analice não pôde vir. Eu fiquei triste dela não poder vir, mas eu vou correr atrás para conseguir algo para todo mês a irmã estar aqui com a gente, pois ela mora distante. Porque eu sei a importância da ceia do Senhor. Então eu tenho que mostrar aos irmãos: isso é importante, esteja na ceia, participe, seja edificado. Não seja destruído, seja edificado. Em nome de Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor.